Amigos e amigas, tudo bom com vocês? Tá todo mundo bem? Todo mundo no pique para estudar comigo a Lei Complementar 214 de 2025, esquematizada para concursos? A lei que fala da CBS, do IBS e do IS. Combinado? Lembrando que estamos na aula de número 4, amigos e amigas. E como eu sempre faço, como eu sempre fazia e continuo a fazer, cada vez que eu passo para um tema novo, a gente faz o quê? Uma revisão do que a gente viu no estudo anterior. Ok? Então, amigos e amigas, vamos analisar as fichas resumo do que vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos de imunidades. E são imunes ao IBS e à CBS as exportações de bens e de serviços. Ainda bem, né? Não vamos estragar o que está funcionando. Exportação tem que ser sempre imune. São imunes também ao IBS e à CBS alguns fornecimentos. O primeiro deles, os realizados pela União, pelos estados, DF e municípios. Fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. São imunes fornecimentos realizados por partidos políticos, inclusive seus institutos e fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Que mais, amigos e amigas? Fornecimentos de livros, de jornais, de periódicos e do papel destinado à sua impressão. Temos também imunidade nos fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Fornecimentos de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Ou seja, TV aberta e rádio, né, e serviço de rádio, o fornecimento seria imune ao IBS e à CBS. Fornecimento de ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, amigos e amigas. Agora, é importante lembrar que a imunidade prevista para as entidades governamentais é extensiva às suas autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal. A imunidade prevista para as entidades governamentais compreende somente as operações relacionadas com as suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes, né? Senão vira bagunça. A imunidade prevista para as entidades governamentais não se aplica às operações relacionadas com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Exemplo, empresas públicas, amigos e amigas, não vai ter esse tipo de imunidade, né? Empresa pública que cobre aí um serviço ou uma tarifa. A imunidade prevista para as entidades governamentais não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar tributo relativamente a bem imóvel. Então vamos supor que a União vai fornecer um imóvel, né? Vai ser adquirido por uma pessoa de direito privado. A pessoa de direito privado vai ter que pagar o tributo, sim senhor, tá bom? Que mais, amigos e amigas? Para efeitos da imunidade prevista para as entidades religiosas, considera-se entidade religiosa e templo de qualquer culto a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivos professar a fé religiosa e praticar a religião. Para efeitos da imunidade prevista para entidades religiosas, considera-se organização assistencial e beneficente a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, vinculada e mantida por entidade religiosa e templo de qualquer culto, que fornece bens e serviços na área de assistência social, sem discriminação ou exigência de qualquer natureza aos assistidos. A imunidade prevista para partidos políticos aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas sem fins lucrativos que cumpram de forma cumulativa os requisitos previstos no artigo 14 do CTN. As imunidades previstas para as entidades governamentais, entidades religiosas e partidos políticos não se aplicam às suas aquisições de bens materiais e imateriais, inclusive direitos de serviço, ou seja, é para fornecimento, não é para compra. Ok? Beleza, amigos e amigas, isso nós vimos na aula passada. A gente viu, portanto, a seção 2 que falava das imunidades, o artigo 8º e o artigo 9º. Beleza? Então a gente risca isso daqui que já faz parte do que é o passado, que nós já vimos, amigos e amigas. Agora,
O que veremos hoje? Deixa eu me reposicionar aqui para não atrapalhar. Veremos o seguinte, amigos e amigas. Veremos a seção 3 do momento de ocorrência do fato gerador, o artigo 10. Ok? Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS o momento de fornecimento nas operações com bens ou com serviços, ainda que de execução continuada ou fracionada. Legal. Para fins de ocorrência do fato gerador, considera-se ocorrido o fornecimento em que momento, amigos e amigas? Do início do transporte e da prestação de serviço de transporte iniciado no país. Do término do transporte e da prestação de serviço de transporte de carga quando iniciado no exterior. Eu acho que eu vou ter que me mudar aqui, que eu vou começar a ficar na frente, né? Vou ficar nesse outro lado aqui. Do término do fornecimento no caso dos demais serviços. Fato gerador, tá, amigos e amigas? Momento em que for encontrado desacobertado de documentação fiscal idônea, momento que o bem, né, se você encontrar o bem sem nota fiscal, esse momento é o fato gerador do IBS e da CBS. Momento da aquisição do bem nas seguintes hipóteses. Quais hipóteses, amigos e amigas? Licitação promovida pelo poder público de bem apreendido ou abandonado e leilão judicial. Legal, amigos e amigas. Nas aquisições de bens e serviços pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, que estejam sujeitos ao disposto no artigo 473 desta lei complementar, considera-se ocorrido o fato gerador no momento em que se realiza o pagamento. E aí, como tem uma referência, né, um go-to, né, o comando go-to do BASIC aqui, então vamos colocar aqui o artigo 473, que nós veremos bem mais para frente, né? O produto da arrecadação do IBS e da CBS sobre as aquisições de bens e serviços pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS devidos aos demais entes federativos e equivalente à elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Ok? Então essa é a ideia, voltando aqui, né? Essa é a ideia que está inserida dentro deste caso aqui, né? Aquisições, né, que estejam sujeitas a esse artigo 473. O fato gerador ocorre no momento que se realiza o pagamento. Tá bom? Aqui está a questão, né, da destinação dos recursos e nós vamos ver isso bem mais para frente na nossa série de vídeos. Nas operações de execução continuada ou fracionada, em que não seja possível identificar o momento da entrega ou disponibilização do bem ou do término do fornecimento do serviço, como as relativas a abastecimento de água, saneamento básico, gás canalizado, serviço de telecomunicação, serviço de internet e energia elétrica, considere-se ocorrido o fato gerador no momento em que se torna devido o pagamento. Muito bom, o legislador já previu todas essas possibilidades aqui para evitar discussão judicial, né? Porque às vezes faz diferença, né, o momento do fato gerador em termos financeiros. Então é importante deixar bem definido para não ter chororô mais para frente. Para fins de ocorrência do fato gerador, caso ocorra pagamento integral ou parcial antes do fornecimento, o que acontece? Aí temos algumas situações. Na data de pagamento de cada parcela, serão exigidas antecipações dos tributos calculados da seguinte forma. A base de cálculo corresponderá ao valor de cada parcela paga. E as alíquotas serão aquelas vigentes na data de pagamento de cada parcela. As antecipações acima constarão como débitos na apuração, tá bom? No caso que for feito o pagamento na data do fornecimento, né, o que acontece? Os valores definitivos dos tributos serão calculados da seguinte forma. A base de cálculo será o valor total da operação, incluindo as parcelas pagas antecipadamente. E as alíquotas serão aquelas vigentes na data do fornecimento. Caso os valores das antecipações sejam inferiores aos definitivos, as diferenças constarão como débitos na apuração. E caso os valores das antecipações sejam superiores aos definitivos, as diferenças serão apropriadas como créditos na apuração. Ok? Na hipótese de pagamento integral ou parcial antes do fornecimento, caso não ocorra o fornecimento a que se refere o pagamento, inclusive em decorrência de distrato, o fornecedor poderá apropriar créditos com base no valor das parcelas das antecipações devolvidas. Legal, bom deixar isso bem claro, né? E com isso nós encerramos a parte de hoje. E vamos agora fazer o nosso resumo, que é importante, a ficha resumo, que eu sempre fazia quando estudava um assunto, para depois eu ler a ficha resumo.
e o assunto ele voltava na minha cabeça. Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento nas operações com bens ou com serviços, ainda que de execução continuada ou fracionada. Considera-se ocorrido o fornecimento do início do transporte na prestação de serviço de transporte iniciado no país e no término do transporte na prestação de serviço de transporte de carga quando iniciado no exterior. Considera-se ocorrido o fornecimento do término do fornecimento no caso dos demais serviços em que o bem for encontrado desacobertado de documentação fiscal idônea. Considera-se ocorrido o fornecimento da aquisição do bem nas hipóteses de licitação promovida pelo poder público de bem apreendido ou abandonado e leilão judicial. Beleza. Nas aquisições de bens e serviços pela administração pública direta, por autarquias ou por fundações públicas, considera-se ocorrido o fato gerador no momento em que se realiza o pagamento, amigos e amigas. Nas operações de execução continuada ou fracionada, em que não seja possível identificar o momento de entrega ou disponibilização do bem ou do término do fornecimento do serviço, como as relativas a abastecimento de água, saneamento básico, gás canalizado, serviço de telecomunicação, serviço de internet e energia elétrica, considera-se ocorrido o fato gerador no momento em que se torna devido o pagamento. Para fins de ocorrência do fato gerador, caso ocorra pagamento integral ou parcial antes do fornecimento, na data de pagamento de cada parcela, serão exigidas antecipações dos tributos calculadas da seguinte forma. A base de cálculo corresponderá ao valor de cada parcela e as alíquotas serão aquelas vigentes na data de pagamento da parcela. E na data de pagamento de cada parcela, as antecipações de tributos constarão como débitos na apuração. Olha que interessante, tudo isso aqui na data de pagamento de cada parcela. Joia, prosseguindo, amigos e amigas. Para fins de ocorrência do fato gerador, caso ocorra pagamento integral ou parcial antes do fornecimento, na data do fornecimento vai acontecer o quê? Os valores definitivos dos tributos serão calculados da seguinte forma. A base de cálculo será o valor total da operação, incluindo as parcelas que foram pagas antecipadamente. E as alíquotas serão aquelas vigentes na data do fornecimento. Que mais? Na data do fornecimento acontece o que ainda? Caso os valores das antecipações sejam inferiores aos definitivos, as diferenças constarão como débitos na apuração. E caso sejam superiores, serão consideradas como créditos. Na hipótese de pagamento integral ou parcial antes do fornecimento, caso não ocorra o fornecimento a que se refere o pagamento, inclusive em decorrência de distrato é quando você cancela o contrato, tá? O fornecedor poderá apropriar créditos com base no valor das parcelas das antecipações devolvidas, amigos e amigas. Deixa eu ficar mais para cá, acho que eu estou atrapalhando aqui, né? Vamos lá. É isso. Resumo feito, vejamos agora as cenas dos próximos capítulos. O que veremos na próxima aula, amigos e amigas? Continuamos no capítulo 2, é um capítulo gigante, né? Vai do artigo 4º até o artigo 57. E na subdivisão do capítulo 2, nós temos quem, amigos e amigas? Nós temos a seção 4, do local da operação. Vamos ver o artigo 11, amigos e amigas. Beleza? Vou ficar aqui do lado do artigo 11. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e também os vídeos especiais para ajudar na sua formação e na sua graduação. Grande abraço, até o próximo vídeo, até a próxima aula e valeu!